Olá, mulheres, bom dia, que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta manhã fresquinha de quarta-feira. Meu nome é Daiane, nós daremos sequência ao nosso devocional. Desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida e profetizar que o seu dia seja de bênção, de vitória, que Deus abençoe sua casa, os seus projetos, os seus negócios, tudo aquilo que leva o seu nome, amém? Nós estamos falando essa semana sobre a mensagem da cruz. Mensagem essa que nos traz esperança, nos traz vida, né? E entendemos o quão amada nós somos, né? O tamanho, né, do sacrifício de Jesus, a prova do seu amor para conosco não foi de falácias, não foi de carro de som, não foi aí dar uma floricultura e comprar as mais belas rosas, mas foi com derramamento de sangue. Irmãs, isso não tem preço, né? Apesar de que Deus pagou a cédula que era contrária a nós, né? Ou seja, nós não estamos devendo mais nada, somos de fato, né? Todo o sacrifício de Jesus, toda essa prova de amor pagou, né? E hoje nós temos acesso a Jesus, ele de fato, né? É poderoso para nos perdoar de todos os pecados, assim como nós falamos ontem, né? Quando nós acessamos esse lugar em Deus, lugar esse que nos traz arrependimento, confissão de pecados, Ele estará sempre pronto a nos perdoar, sempre a jogar, né, todo o nosso passado, a nossa sujeira no mar do esquecimento para nos ajudar a seguir e a prosseguir na jornada até que Ele volte. E não existe preço para isso, irmãs. Não foi um preço apenas de sangue derramado, mas foi um valor, algo precioso. O sangue de Jesus é precioso. A palavra de Deus diz precioso para nos lavar de todo o pecado, de toda a sujeira. Louvado seja Deus. Oh, glória! Hoje nós falaremos que essa mensagem também nos trouxe reconciliação, né, a Deus, né? Nos trouxe restauração de relacionamento a Deus. Outrora, como todos sabem, esse relacionamento foi quebrado lá no Éden, né? Por conta da desobediência do homem, de ter cedido à tentação de Satanás e ter provado e comido do fruto proibido, do fruto que Deus havia falado que não. Deus falou: vocês podem se alimentar de toda a árvore, todo o fruto desse jardim. Jardim esse que eu posso imaginar que seria lindo, fosse lindo, né? Que tudo se dava na terra e o homem só tinha trabalho, né, de colher e se alimentar. E o homem, ele foi seduzido a comer a única árvore que Deus falou assim: exceto essa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E o homem se sentiu seduzido por Satanás em forma ali de uma serpente, né? Na verdade não é uma serpente, né? A Bíblia diz que é um animal rastejante, né? E o homem caiu ali na desobediência, sendo ali expulso daquele jardim. E dali em diante, o relacionamento com Deus, a ponte de relacionamento foi destruída, foi quebrada. E depois, o homem, para poder falar com Deus, ofertar um culto a Deus, né, confessar ou pedir, né, fazer sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados, teria que ser feito por intermédio de uma terceira pessoa, um sumo sacerdote, um homem que Deus escolhia, né, e se mudava a cada geração da mesma família, conforme, né, esse homem fosse morrendo. Então, era levantado outro descendente da mesma família ali. E tem um momento que Deus fala: chega, eu não quero mais. Agora eu quero que o meu povo acesse o meu trono. Eu quero ter um relacionamento direto, né? Com cada um dos meus filhos, com cada um, né, da minha criatura, né? Das minhas criaturas. Criatura essa que Deus amou de tal maneira, sempre amou. Nós vimos ontem no Velho Testamento que Deus sempre esteve disposto a nos perdoar. Mas devido a essa falta de relacionamento,
né? Esse relacionamento que foi quebrado, nós éramos inimigos de Deus. Nós vamos ver isso agora em Romanos, capítulo de número 5. Você vai ver aqui, ó, versículo de número 10 vai dizer assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, a reconciliação só foi feita mediante a morte de Jesus, a entrega de Jesus naquela cruz, o derramamento do sangue precioso de Jesus. Aquela cruz, então, quando tombada, foi... eu falo que quando ela foi tombada, ela se tornou uma ponte de novo que nos leva a se relacionar com Deus. Aleluia, porque nós éramos inimigas de Deus, irmãs. Não tínhamos acesso. Tínhamos sempre que esperar que alguém, né, um sumo sacerdote pudesse, né, oferecer sacrifícios para Deus em menção, né, dos nossos pecados, para Ele perdoar os nossos pecados. Somente através do sumo sacerdote nós poderíamos adorar a Deus e ofertar a Ele um culto. Não tínhamos hoje o acesso que temos de você acordar de manhã, num culto, né, num dia de domingo, né, preparar ali a sua casa, os seus filhos, você mesma com a melhor roupa, e ir a um culto, né, ir a uma igreja e entregar um dia de alegria, o seu coração diante de Deus, a adoração, né, o louvor, o glória, o aleluia, a atenção à palavra. Hoje nós podemos, hoje nós temos esse acesso. Sabe, quando eu falei com o Senhor e Ele disse para eu poder fazer esse devocional essa semana, todo mundo fala, nossa, mas a mensagem da cruz, né, é algo que todo crente tem que saber, né? Só que tem muitas pessoas, irmãs, que não têm esse entendimento. Infelizmente, existem ainda em muitos lugares homens e mulheres que vão à igreja, né? Vão à casa de Deus por entretenimento, porque querem se relacionar com as pessoas, porque querem um dia diferente, porque as pessoas são legais. E nós precisamos ter o entendimento, irmãs, que além disso ser muito importante e muito bom, porque é bom estarmos em comunhão, Jesus fala isso, mas é ter o entendimento por que nós saímos das nossas casas, às vezes num domingo chuvoso, numa quinta-feira fria, numa terça-feira cansada para ir no culto de oração. O nosso maior motivo, né, é Jesus, é estar ali, entregar o culto de adoração a Ele como Ele merece, com toda a nossa verdade, com toda a nossa racionalidade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com toda a nossa gratidão. Aleluia, porque Ele merece, porque aquilo que o Senhor fez, irmãs, não foi apenas um preço de algo que você vai numa quitanda ou num mercado, compra um brócolis e paga. Não, tem valor. O sangue de Jesus derramado naquela cruz tem um valor, e um valor de reconciliação, né? Além, se Deus não fizesse mais nada para nós aqui nessa terra, não nos dessemos aquilo que nós tanto queremos, né? Uma casa, um carro, filhos, enfim, tudo aquilo que é passageiro, é humano, que vai perecer um dia, Ele já nos deu tudo. Ele nos provou o seu amor. Ou seja, nós não estamos sendo conduzidas a um lugar para viver uma fantasia, né? Ou uma paixão qualquer. Não, Ele provou o seu amor para conosco. Jesus, Ele provou, Ele se entregou. Ele nos perdoa de todo e qualquer pecado e qualquer sujeira, todas as vezes que a gente acessar a Ele, pedir perdão e se arrepender. E Ele nos religou a Deus. Ele, de fato, restaurou essa ponte de amizade, porque como lemos aqui, nós éramos inimigas de Deus, pretendendo Ele nos dar uma vida nova. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, ou seja, nos reafirma o quão longe nós estávamos. Tem um louvor da harpa cristã que eu amo muito,
que vai dizer sobre isso. Eu vou até postar aqui nos grupos aqui embaixo, mas assim, longe do Senhor andava no caminho de horror. Irmãs, nós não tínhamos essa noção, mas nós estávamos indo, caminhando rumo ao inferno. A nossa vida, nós vamos falar um pouco amanhã sobre isso, mas nós estávamos sendo guiadas para uma vida eterna, de morte eterna. Se hoje a morte do seu parente, a morte, né, o luto, a sensação do luto é tão terrível para cada uma de nós, porque não foi Deus que quis isso, foi o homem que escolheu quando acessou, né, o pecado, quando foi seduzido pelo pecado, quando caiu ali pelo pecado, né? Nós tivemos ali acesso agora à separação, né? Entre não só de Deus, os homens, mas assim, com o nosso ente querido. Hoje nós temos prazo de validade na Terra, então o homem não foi criado para isso. Mas devido ao pecado, hoje nós sofremos, né? A dor da primeira morte, né? Nós sofremos a dor da separação mesmo. E nós estávamos caminhando todos juntos, a humanidade inteira, para este lugar de morte eterna, de tristeza eterna, de ranger de dentes, né? Onde estava sob domínio de Satanás. Então, a Bíblia diz então que a cruz nos reconectou a Deus e hoje todo aquele que nele crer, né, como nós lemos na segunda-feira, nós não vamos perecer, mas teremos a vida eterna. Nós estamos com ele, fomos comprados por ele. Aleluia, somos dele agora. A Bíblia diz que todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o seu sacrifício, né, a sua entrega passa a ser dele, né? Ou seja, você passa a fazer parte desse plano, desse propósito de Deus, que nós vamos falar um pouquinho amanhã. Aleluia. E com essa reconciliação, Deus, ele nos deu uma vida nova, né? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, ou seja, é necessário estar nele, aceitar o sacrifício dele, entender o sacrifício dele, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, o caminhar e a jornada aqui nessa terra não continuará sendo a mesma. A partir do momento que você aceitar a Cristo, que você entender de fato, né, o tamanho, né, que não é imensurável, mas ter a noção dessa entrega, a noção do que foi a mensagem da cruz para mim e para sua vida. Então, se você ainda, né, não entendeu ainda qual é essa mensagem, que essas palavras venham de fato te convencer através do Espírito Santo de Deus, que hoje, inclusive depois da sua morte, nos deixou o seu próprio Espírito para sermos conduzidos, né, através dele. A Bíblia diz que quando Jesus ele volta aos céus, ele diz que nós não seremos mais órfãos, nós não estaremos mais sozinhos, mas que ele deixaria o seu Espírito Consolador dentro de nós. Então, todas as vezes que há alguém que levanta as mãos e aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito de Deus morando dentro de você, você se torna templo do Espírito Santo. Olha o tamanho desse concerto, irmãs. Olha o tamanho dessa reconciliação. A Thalita já nos trouxe aqui, eu também já trouxe mensagens, né, devocionais sobre o Espírito Santo, que ele é capaz de fazer. É Deus morando dentro de nós. É o pastor Jesus morando dentro de nós e nos conduzindo a lugares, né, verdejantes, cuidando, mostrando o lugar correto. Aquilo que você fala assim, ai, eu tive uma sensação que não era para eu entrar nesse lugar. Ai, eu tive uma sensação que eu não tinha que aceitar ou assinar esse contrato. Não é você, irmãs. É o Espírito Santo de Deus que está te conduzindo, que está te mostrando, que está te alertando. Isso é maravilhoso. Isso faz parte dessa reconciliação. Fala a verdade, antes de Cristo você tinha isso? Não, porque ele faz nova todas as coisas.
Você não é conduzida pela sua inteligência, pelo seu intelecto, mas você é conduzida pelo dono do seu intelecto, pelo dono da inteligência, aquilo que tudo criou, aquilo que tudo fez, o maioral, que é Deus. Aleluia! Que você entenda, né, o valor dessa reconciliação nesta manhã. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, Deus querido e amado. Eu quero louvar a Deus, Senhor, nesta manhã por essa mensagem maravilhosa. Senhor, que alegra os nossos corações em saber que nós éramos inimigas do Senhor, Pai. E que através dessa mensagem, e não só da mensagem, mas do feito mesmo, da entrega do teu filho naquela cruz, trouxe reconciliação, restauração, Senhor, da nossa vida para com o Senhor. Que a cruz do seu filho se tornou de novo uma passagem, Deus, para nós acessarmos o teu trono, Senhor, e falar e conversar e te adorar e prestar culto a ti, Deus, e pedir perdão pelos nossos pecados. Deus, muito obrigado por nos reconciliar de novo, por esse projeto, por esse plano tão sublime. Ó, Senhor, em nome de Jesus, por esse plano, por esse projeto, Senhor, por essa obra tão, Senhor, solene, Pai. Muito obrigado, Jesus. Guarda os nossos dias e guarda o nosso dia, guarda a nossa família e nos faz entender, Senhor. Nos faz entender, nos constrange com essa palavra. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço e te agradeço para que a gente possa entender realmente o valor dessa entrega. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.